One Piece, quem é o traidor? Todos nós temos nossas suspeitas. O Kaido, no capítulo 970, diz que talvez tivesse um espião no castelo de Oden, praticamente confirmando essa história de que há sim um traidor. Será que ele está presente entre os bainhas vermelhas? É isso que esse vídeo se propõe a investigar. Vamos focar nos bainhas vermelhas. Mas claro, se você tiver uma outra hipótese, tipo um outro traidor, diz pra gente. Mas como aqui a proposta é investigarmos os bainhas vermelhas, vamos embora e vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos como esse de investigações e teorias. Bom pessoal, o vídeo vai seguir a seguinte estrutura. Dividiremos cada investigação de cada bainha vermelha em 4 pontos. O primeiro ponto é um breve contexto. O segundo, a primeira aparição desse bainha vermelha. O terceiro ponto é como esse bainha vermelha conheceu o Oden. E o quarto ponto é o motivo pelo qual ele seria traidor. Vamos pegar o Kinemon como exemplo. Kinemon tem 36 anos, teria 56 se tivesse vivido os 20 anos saltados, e é usuário da Fuku Fuku no Mi, paramécia de criar roupas e fantasias. A sua primeira aparição foi das suas pernas no capítulo 656, a sua cabeça no capítulo 657 e o seu torso, consequentemente sua aparição completa, foi no capítulo 672. Lembrando que a gente tem essa divisão porque o LoL fatiou o pobre do Kinemon. Então, as pernas, curiosamente, estão num dragão, a cabeça numa jaula e o torso no fundo do mar. Kinemon esconde segredo da verdadeira identidade do Momonosuke e isso já é uma prova de que Kinemon é leal ao Oden. Ele conheceu o Oden no incidente com o Porcão, deus das montanhas, no capítulo 961 e fica bastante emocionado ao ver que o Oden sacrifica sua própria reputação para salvar a reputação do Kinemon. E os motivos pelos quais ele seria o culpado, nenhum. O Kinemon tá acima de qualquer suspeita. Vamos analisar cada bainha vermelha em relação à ordem de aparição que eles tiveram, e a ordem é a seguinte. O primeiro a aparecer foi o Kinemon, depois o Kanjuro, seguido por Inuarashi, Nekomamushi, Raizou, Kikunojo, Ashura Doji, Kawamatsu e Denjiro. Desses 9, podemos excluir Nekomamushi e Inuarashi por conta do que eles fizeram em Zou. Eles estavam dispostos a sacrificar o reino deles inteiro só para proteger o Raizou. Então, excluindo Kinemon, Nekomamushi e Inuarashi, vamos analisar os outros 6. Começando por Kanjuro, o segundo bainha vermelho a ser apresentado. O Kanjuro tem 39 anos, teria 59 se tivesse vivido os 20 anos saltados no tempo. E o Kanjuro é usuário de Akuma no Mi, o nome ainda não foi revelado. E o poder dessa Akuma no Mi é dar vida às suas pinturas. A primeira aparição do Kanjuro foi no capítulo 700, nas lembranças do Kinemon, em que o Kanjuro está se sacrificando para deixar o Momonosuke escapar. No capítulo 754, ele fez a sua primeira aparição oficial e aqui nesse capítulo 754, o Kanjuro não parece tão feliz, empolgado ou interessado em saber que o Momonosuke está bem. Como é que o Kanjuro conheceu o Oden? Bom, no capítulo 962, ele era conhecido como o demônio de Kibi, uma região ao norte da capital das flores, em um ano, e ele era um esquisitão que roubava cabelos de vivos e mortos para fazer seus pincéis e vender. Ele era perseguido no passado e passou a seguir o Oden quando foi derrotado por ele. Oden ainda usa a frase "quem colhe, planta", se referindo a esse passado misterioso do Kanjuro. E motivos pelos quais o Kanjuro seria o traidor. Falta uma motivação, né, pessoal? O Oden transformou a vida do Kanjuro quando este virou seu seguidor. Kanjuro atacou o Oden primeiro, então a sua derrota foi por legítima defesa do Oden. E foi o próprio Kanjuro que decidiu seguir o Daimyo de Kuri, então é improvável que seja o Kanjuro. Seguindo adiante, vamos para Raizou, o quinto bainha vermelha a ser apresentado. O Raizou não teve sua idade revelada ainda, nem possui Akuma no Mi. Sua primeira aparição foi no capítulo 817, após a catarse da fidelidade dos Minks para com os Kozuki, para com seus amigos de maneira geral.
E o Raizou conheceu o Oden, isso nos é mostrado no capítulo 962, como membro desertor da Oniwa Banshu. O Raizou abandonou o compromisso com os Kozuki por conta de um coração partido e pediu para seguir o Oden por estar farto da vida sem propósito. E aí vamos aos motivos pelos quais o Raizou seria o traidor. Bom, quando o Raizou desertou da Oniwa Banshu, ele passou a copiar um pouco o estilo de vida do Oden mais novinho, só que de maneira mais torpe ainda, por assim dizer. O Raizou combatia qualquer homem que passava na sua frente, sequestrava mulheres, e o seu coração partido vem da recusa amorosa de Shinobu, que por sua vez pode vir a ser aquela menininha parente do Katsuzo. Vocês lembram do Katsuzo? Katsuzo é o homem que estava sendo cremado no capítulo 960, era um amigo do Oden, o Oden até cozinha Oden em cima do corpo do cara e tal. Então, após o Oden sair, a menininha se apaixona pelo Oden e pode ter decidido servir aos Kozuki por conta dessa paixão, virando então a Kunoichi Shinobu. E vimos no capítulo 970 que ela tá lá desde criancinha. Ou seja, Raizou pode ter inveja e ciúmes do Oden. Além do que, ainda bem estranho o fato do Jack ter conseguido encontrar Zou para achar Raizou. Ok, que Kaido poderia querer o Raizou apenas para obter informações sobre a localização do Momonosuke, mas talvez Raizou já trabalhasse para o Kaido antes. Raizou até tenta se entregar para o Jack, mas é impedido pelos Minks, que precisam acorrentá-lo dentro da árvore baleia. Raizou estava até ajudando o Ruffy a escapar da prisão de Udon, mas talvez só estivesse fazendo isso para mostrar serviço numa tarefa em que acreditasse não ajudar tanto os rebeldes, por justamente subestimar o Ruffy, talvez. Em seguida, vamos para Kikunojo, a sexta bainha vermelha a ser apresentada na história. A Kikunojo também não teve sua idade revelada ainda, nem possui Akuma no Mi. Sua primeira aparição foi no capítulo 913 como atendente da casa de chá de Tsuru em Okobore, uma cidade de Kuri, com o nome abreviado para Kiku ou Okiku. E quando foi que ela conheceu o Oden? Isso nos é mostrado também no capítulo 962, em Ringo, e a Kikunojo estava dançando com seu irmão Izo para sobreviver de trocados e esmolas. Eles foram criados em uma escola de dança, mas a família foi dividida quando o pai foi preso e condenado. E aí, olha só, os motivos pelos quais a Kikunojo seria a traidora. Kikunojo tem álibis. Por exemplo, ela era a única adulta a proteger o Momonosuke quando este estava a caminho de Udon com Otama, Chopper e Big Mom sem memória. Eles tinham Dendemushi e a Kikunojo poderia ter se comunicado com Kaido e entregado o garoto, mas com essa história de ter ficado pobre quando o pai foi preso, e se o pai da Kikunojo era um Kurozumi, então ela estaria na mesma situação que o Orochi, ambos pobres e inclinados à vingança. Em seguida, vamos para Ashura Doji, o sétimo bainha vermelha a ser apresentado. A idade do Ashura Doji foi revelada, ele tem 56 anos e não possui Akuma no Mi. Sua primeira aparição foi no capítulo 920 através de uma silhueta, mas ele aparece oficialmente no capítulo 921, logo em seguida, causando lá em Okobore. O Ashura Doji conheceu o Oden sob a alcunha de Monstro de Kuri e foi derrotado junto com os seus homens pelo Oden em Kuri e vira o seu seguidor por respeito. E aí, quais seriam os motivos pelos quais o Ashura Doji seria o traidor? Não existe, galera. O Ashura Doji recusou vários convites do Kaido para ser o seu subordinado. Ashura Doji basicamente é um bandido punido pelos seus crimes e reinserido na sociedade pelo Kozuki Oden. Depois vem o Kawamatsu. Kawamatsu é o oitavo bainha vermelha a ser apresentado. Ele não teve sua idade exata revelada ainda e nem possui Akuma no Mi. Kawamatsu é um homem peixe que se passa por Kappa em um ano e ele naufragou em um ano junto com sua mãe. A primeira aparição dele foi no capítulo 921 em silhueta e ele aparece oficialmente no capítulo 948 ao escapar da sua cela na prisão de Udon, onde ficou preso por 13 anos. E aí, como ele conheceu o Oden? Junto com Inuarashi e Nekomamushi ao estarem sendo torturados por humanos de Wano na praia de Kuri. E todos os três foram salvos pelo Oden.
Motivos pelos quais Kawamatsu seria um traidor. Bom, além da sua gratidão por ter sido salvo pelo Oden, Kawamatsu protegeu Hiyori por 7 anos. Era só ele e ela, então Kawamatsu poderia facilmente ter entregado a garota para o Kaido, livrando ele de qualquer suspeita. E finalmente temos Denjiro, o nono Bainha Vermelha a ser apresentado, curiosamente através do flashback de Oden. Ele não teve sua idade revelada ainda e nem possui Akuma no Mi, até onde sabemos. A primeira aparição do Denjiro foi no capítulo 921, em forma de silhueta, e oficialmente no 960, bem novinho, dentro do flashback do Oden. Ele ainda não apareceu no tempo presente. Desconfiam que ele possa ser Kyoshiro no tempo presente, ou o garoto da Hora das Bruxas, ou os dois. E como Denjiro conheceu o Oden? Acompanhando o Kinemon no incidente do porcão Deus da Montanha. O Denjiro sempre foi fanzaço do Oden, isso é bem importante da gente ressaltar. E aí vamos aos motivos pelos quais o Denjiro seria um traidor. Bom, pessoal, mesmo com o paradeiro atual misterioso, o Denjiro era um grande admirador de Oden desde antes de conhecê-lo. Foi um dos seus primeiros seguidores ao lado do Kinemon e ainda ferve de raiva quando Kaido satiriza a dança do Oden e, por consequência, isso também livra o Denjiro de qualquer suspeita. A não ser que o Denjiro tenha mudado nesses 20 anos e vai que ele é o Kyoshiro realmente. Olha só como o Kyoshiro tá hoje, né? Beleza, protegeu a Hiyori, fingiu matar a Komurasaki, mas protege o Shogun Orochi. Caramba, ele estaria fazendo um papel mais pesado ainda do que o Oden fez ao estar praticando, exercitando aquelas dancinhas semanais durante 5 anos. Então, ó, veredito desse vídeo. Quem é que eu acho que possa ser o traidor? Ou o Raizou ou a Kikunojo. O Raizou por ciúmes e inveja do Oden em relação a essa história com a Shinobu, e a Kikunojo por ser uma Kurozumi buscando vingança. Mas eu sei que vocês têm outras apostas e outras hipóteses, vocês podem vir aí nos comentários de repente com outros pontos. E aí vamos debater, vamos ver se a gente chega em outro veredito a partir dos comentários. Mandem ver, deixem todas as opiniões de vocês sobre esse assunto, sobre o traidor. Vai que não é um Bainha Vermelha, vai que vocês têm uma outra hipótese, um outro pivô aí de quem traiu o Oden. Traz esse nome aí, de repente é a Toki, é a Tsuru. Vamos ver, hein? Então deixa a tua opinião nos comentários e até a próxima!